Ora, eu acho que nós estamos já a entrar no nosso direto no Facebook. Exatamente, já cá estamos. Então, boa tarde a quem está a acompanhar o live do Facebook. Hoje vamos estar numa modalidade ligeiramente diferente. Vamos ter dois convidados. O curso sobre o qual vamos conversar justifica que tenhamos, como há bocado foi divulgado, esta conversa ao quadrado, porque temos dois convidados. Eu já tive o privilégio de estar a conversar com ambos um bocadinho antes de começarmos. E são de facto duas pessoas extremamente interessantes, extremamente simpáticas, com um percurso fabuloso. Antes de lhes dar a palavra, eu quero só recordar que o título que foi escolhido mais ou menos democraticamente por nós os três para esta conversa foi Gestão Turística no século XXI, Formação e Desafios inerentes a uma nova realidade. Com isto nós vamos pretender conversar durante uns 30, 40 minutos sobre a licenciatura em Gestão Turística. Os nossos convidados hoje são ambos licenciados em GT. E eles são a Rita Febreiro e o Tiago Venâncio. Já lhes agradeci em privado, mas quero agradecer agora publicamente a disponibilidade, a simpatia, tudo aquilo que vão partilhar connosco. Este ano, por motivos óbvios, a este não teve a oportunidade de realizar o Open Day que costuma organizar todos os anos, por alturas de maio, e onde costumamos acolher alunos do secundário que vão visitar a nossa escola e vão tomar um contacto mais próximo com as nossas licenciaturas. Portanto, tivemos de improvisar. Nós também, na nossa pré-conversa, já falámos na importância de nos ajustarmos às novas situações e de improvisarmos, etc. Mas vou só dar algumas indicações mais gerais sobre o curso, sempre com a ressalva de que o site da ESTE tem um separador dedicado aos cursos. Nesse separador vão encontrar os cursos de primeiro ciclo, as licenciaturas e os cursos de mestrado. Mas relativamente à Rita e ao Tiago, eles são ambos, como eu já referi, licenciados em Gestão Turística. É uma das nossas licenciaturas que confere competências teóricas e operacionais para lidar com o sistema turístico em geral, no âmbito do planeamento, da operacionalização, de territórios, destinos, produtos, etc. Este curso está organizado em 6 semestres, termina ou no final do 6º semestre, há um estágio curricular obrigatório. As unidades curriculares ou as disciplinas, para usarmos um vocabulário mais familiar a todos, situam-se nas áreas das ciências sociais e humanas, das línguas estrangeiras, da gestão, do planeamento turístico e áreas científicas em termos de disciplinas ou de cadeiras. Negócios turísticos, economia, cultura portuguesa, transportes, eventos, enfim, uma série de unidades curriculares que têm como fim último conferir estas competências que enunciei anteriormente. Agora, falta explicar porque que hoje, em vez de ter só um convidado, tenho dois convidados, ainda por cima tão simpáticos. Porque o curso de Gestão Turística, no 2º ano, ou seja, logo no 3º semestre, divide-se em 2 ramos. Em Gestão de Empresas Turísticas, sendo este ramo mais direcionado para a direção e para a gestão, e no outro ramo em Gestão de Produtos Turísticos, este mais vocacionado para o desenvolvimento de destinos e produtos. Pronto, por enquanto, eu acho que me vou calar. Gostava de vos pedir como já conversámos anteriormente, acho que seria muito interessante para quem está a seguir a nossa conversa. Eu vou ficar com atenção para ver se iremos ter alguma pergunta ou algum comentário, mas dizia eu, acho que será muito interessante para quem nos está a seguir no live no Facebook, saber um pouco de vocês relativamente ao vosso percurso, à vossa experiência, àquilo que estão a fazer agora, enfim, bora lá falar um bocadinho sobre vocês. Começa quem quiser. Tiago, eu deixo de começar. Geralmente é assim a primeiro. Queres que eu faça? Isto é um mundo moderno, podes começar. Eu formei-me em GT há 13 anos, no final de 2007.
Desde essa altura, o meu último estágio nesse curso foi numa empresa de consultoria hoteleira, em Portugal, uma empresa familiar. Terminado o estágio, eu fiquei lá e fiquei nessa empresa de gestão de consultoria durante 9 anos. E o meu trabalho era essencialmente estudos de mercado, viabilidade económica, gestão de projetos, e nós fazíamos promoção de hotéis. O nosso trabalho era angariar marcas hoteleiras internacionais, criar um pacote, ou seja, ter uma localização, ter o financiamento, investimento e arranjar um operador e fazer os hotéis. Estive envolvido em vários hotéis nesses 9 anos, como por exemplo o Intercontinental do Porto, como os Holiday Inn Express que existem em Portugal, e também trabalhei no mesmo âmbito fora de Portugal, a partir de Lisboa. Abrimos hotéis na Polónia, trabalhámos com alguns outros mercados como Angola, Brasil, Espanha, Reino Unido, algumas coisas, e tive o sucesso, ou a felicidade de ter algum sucesso nesses projetos, atravessando mais que uma crise, e na altura... Então o que está a passar agora não assusta nada, Tiago. Não, é mais uma, como eu costumo dizer. Nós tivemos a infelicidade, eu comecei a trabalhar nessa empresa de consultoria em 2007, não vamos esquecer, ou seja, era um júnior quando a crise financeira rebentou nos Estados Unidos, e nós, em Portugal, uma dupla crise, tipo, foi em W, por isso quando o mundo estava a começar a recuperar em 2011, Portugal afundou outra vez, isso eu tive a felicidade e a infelicidade de conseguir essas duas crises. Mas ao final dos 9 anos nessa empresa, que era uma empresa mais uma vez pequena e familiar, já era o número 2, faltava qualquer coisa, havia ali uma necessidade de preenchimento adicional, e por outros motivos, também pela realização familiar, nós decidimos tentar a sorte de emigrar para o Reino Unido. Eu vim para cá para trabalhar numa empresa de gestão hoteleira, por isso eu virei o estigma, em vez de trabalhar do lado do investidor, passei a trabalhar do lado do operador. Vim trabalhar para uma empresa de uma das maiores independente de hotéis. Estive lá durante 2 anos, depois saí, 2 anos, quase 3 anos, depois saí para onde estou agora, que estou a trabalhar na Choice Hotels International, que é uma das maiores cadeias de hotéis do mundo, no Reino Unido, como diretor de expansão para o Reino Unido, e recentemente inclui também o mercado de Portugal, com as minhas responsabilidades. Fiz o curso, a parte que eu fiz a licenciatura na ESTE, mas também voltei para fazer um Executive Master, que a ESTE fez na altura em parceria com a Católica do Porto. Eu tive o privilégio de fazer parte da primeira edição e que achei interessantíssimo. E ambos os cursos, obviamente, aliado à minha personalidade, que sou uma pessoa que não, como eu costumo dizer, não para quieta, gosta de ler e descobrir coisas. Nunca parei de querer aprender, e mesmo estando num país diferente, distante, a continuidade e a curiosidade de querer aprender é contínua, por isso tenho essa felicidade de eu nunca querer parar. Por isso achei piada a convite da professora, que eu me recordo vagamente que foi professora de inglês na minha altura, e o professor João Reis, o mítico professor João Reis, que me contactou. Achei piada porque eu gosto obviamente, partilhar aquilo que é a minha experiência, dar a conhecer um pouco as possibilidades de caminhos diferentes que as pessoas podem ter, dar a conhecer o meu caminho, que pode não ser o mesmo das outras pessoas, mas podem sempre tirar algumas ilações daí. Já tive a felicidade de participar em outro tipo de podcasts ou lives como estes, para partilhar a história, e acho que é sempre interessante, e até agora ninguém me mandou calar, por isso vou continuar. Ótimo, fantástico, Tiago, ótimo. E a Rita, então, acabou o curso há alguns anos depois do Tiago, pouco, eu sei, mas um bocadinho depois. Eu acabei em 2012, se não estou em erro, em 2011. Depois do curso fiz um estágio no Penhalonga, que é o clássico. Mas pronto, eu tinha noção que queria ir para uma área mais empresarial e menos hoteleira, por isso depois fiz um mestrado internacional, onde fui para a China durante 6 meses e depois fiz outros 6 meses em São Paulo, no Brasil, mas sempre numa área de business, que era International Business and Strategy, e depois a minha tese foi realmente para turismo novamente, que era uma área que sempre me interessou imenso, e tinha a ver com o turismo chinês, que na altura estava a ser muito forte para Portugal, especialmente forte para Portugal nessa altura. Pronto, depois
dessa fase de mestrado estive numa empresa ligada a tecnologias, nada com turismo, era consultora de tecnologia mesmo, que também é uma área que me interessa. Ao mesmo tempo fiz uma pós-graduação em marketing digital na Católica, e depois concorri para o Inove, e no Inove fui para o Turismo Portugal em Nova Iorque, onde estou até agora. Portanto, o meu percurso é um bocadinho mais curto, mas pronto, neste momento estou a trabalhar no Turismo Portugal em Nova Iorque, com o mercado dos Estados Unidos. O trabalho que nós fazemos lá é um trabalho muito giro, tem a ver com as ligações todas de negócio, não só de companhias aéreas, como operadores turísticos, como agências de viagens, etc., para Portugal. Portanto, é basicamente fomentar um negócio, promover um negócio para Portugal. Não é o turista final com que trabalhamos, porque até os Estados Unidos é um mercado gigantesco e é impossível, nem é um mercado que se trabalha individualmente, portanto, para o consumidor final. E pronto, neste momento é onde eu estou a falar de Nova Iorque, e é o que eu estou a fazer agora. Em relação ao Estoril, não sei se é para continuar depois a falar do Estoril mesmo, o palco é vosso. O curso de altura, como eu referi há pouco, foi um bocado mais teórico, adaptado à altura também, não é? Neste momento, e como eu referi anteriormente, acho que vai ser um bocadinho diferente, mesmo que eu tenha que fazer de casa ou não. Acho que é uma ótima altura para estar a enverdar em turismo em Portugal, não porque Portugal está na moda, um pouco mais ou menos, mas porque é uma altura em que o país modernizou-se muito mais do que alguma vez esteve, e é uma excelente altura para tornar o nosso país muito mais dinâmico a nível empresarial, quer de turismo, que é a nossa área, quer de outra área qualquer. É fantástico ouvir, e houve alguém que disse que era um cidadão do mundo, e eu neste momento estou a ter o privilégio de estar a conversar com dois exemplos de gente que viveu, entre aspas, no Estoril e que agora são cidadãos do mundo. É interessante ver ou tentar interpretar o que vocês partilharam connosco no seguinte sentido. Como uma gestão em turismo, não é? Este curso de gestão turística, que pretende dar aquelas competências que eu referi no início, e para isso uma licenciatura que se organiza em função destas áreas científicas e de algumas das unidades curriculares que eu mencionei, e como é interessante ver, depois com formações que foram feitas posteriormente e com a experiência adquirida, é interessante pensar como é que é hoje o vosso dia-a-dia profissional, como é que é hoje a vossa rotina turística. A Rita já falou um bocadinho, não sei se o Tiago acha que poderá ser interessante para quem está eventualmente a ver-nos agora ou vai ver depois e pensa, se calhar candidatar-me ao curso de gestão turística na EST era engraçado. Estou a ver aqui dois casos de sucesso, dois cidadãos do mundo, com esta experiência fantástica, e é muito interessante ver no caso de vocês dois que, e é para isso que eu, enquanto docente, acho que servem as licenciaturas, não é? Uma licenciatura e passa o lugar comum, é a rampa de lançamento, não é? Nós ficamos com uma série de competências, e depois vamos para a frente e com as experiências que adquirimos, com os estágios que fazemos, enfim, com as coisas que correm bem, com aquelas que correm menos bem, vamos à procura de formações diferentes e de novas experiências. Foi isso que aconteceu aos dois e, de facto, como docente da EST, primeiro que tudo, deixem-me dizer que é de facto extremamente interessante e um orgulho ver onde vocês estão neste momento. Mas dizia eu, tentando imaginar-me, e já sou velhinha para isso, mas tentando imaginar-me como alguém que quisesse candidatar-se agora à licenciatura em gestão turística, estar a pensar então, e como é que é o vosso dia-a-dia? Exatamente. Vocês estão ligados a tantas sub-áreas ou a tantas sub-áreas do turismo. Como é que é, Tiago? O Tiago está em Londres. Eu estou em Londres e percebo perfeitamente a sua pergunta e acho que eu tenho o privilégio e a infelicidade ao mesmo tempo. Quando eu me juntei a EST, eu já tinha estado noutra universidade em que não correu tão bem e mudei de curso para a EST. Então nós tivemos sorte, Tiago. Nós tivemos sorte. Posso dizer que sim, porque eu tinha estado na universidade nova, e a diferença para mim abismal foi a escala. Enquanto se vai para uma universidade em que tem auditórios com 100 pessoas,
A EST tinha uma escala de proximidade e um contacto tão direto e tão prático com os professores que qualquer dúvida, qualquer hesitação que tivesse era rapidamente resolvida, e tinha também o benefício de ter grupos dentro da turma, porque era uma turma relativamente mais pequena, criar grupos bastante coesos. Curiosidade, até hoje eu mantenho contacto com quase todos os colegas, ex-colegas de curso, muitos deles ainda são dos meus melhores amigos, ainda temos um grupo de WhatsApp, estamos praticamente todos a falar, às vezes, larachas que não devemos, porque outras universidades não têm essa velocidade por causa da escala. E o facto de ser no Brasil também tira um estigma de ser uma universidade de Lisboa ou ser um campo universitário gigante, algures, a redor de Lisboa. O Estoril é um bocadinho mítico, um bocadinho mais elitista, um bocadinho mais próximo à praia, tinha um ambiente completamente diferente. O que levou a que eu tivesse a possibilidade de aprender aquilo que eu achava interessante aprender, vou ser honesto, obviamente em qualquer curso há matérias que a gente gosta mais e outras que gosta menos, mas tive... O tal espírito crítico de que falámos anteriormente, certo, Tiago? Sim, exatamente, ou seja, aquilo que eu pude tirar de bom da EST levou a criar determinadas rotinas de trabalho, éticas, algumas, de trabalho, e daquilo que eu fiz, quer em Portugal, quer o que eu estou a fazer aqui em Londres, há muita coisa que se pode tirar, porque o curso era gestão turística é abrangente ao ponto de poder formar mais na área financeira, mais na área metodológica, mais na área de planeamento e pensamento estratégico, e nós podemos tirar um bocadinho de cada um deles, aplicando aquilo que a gente faz no dia-a-dia. Eu, como diretor de expansão, a minha responsabilidade é angariar novos hotéis para a cadeia Choice Hotels. E isso passa por várias coisas, passa por eu conseguir perceber financeiramente a viabilidade de um negócio hoteleiro. Isso significa que eu tenho que perceber a operação de um hotel, de fio a pavio, onde é que estão as poupanças, onde é que estão os ganhos. Tenho que também perceber a parte financeira por trás disso, ou seja, o racional de investimento, coisas que nós aprendemos também em termos de finanças e investimento. Perceber a operação do dia-a-dia, como pode ser otimizada, ou como pode ser simplificada, ou ainda majorizada com as pessoas e com os recursos humanos, e depois ver a ótica do turismo, ou seja, o end user, no final, o turista quando chega ao hotel, o que é que ele vai sentir naquele hotel que possa ser melhor comparado com a concorrência. Isso tudo é tão abrangente que é impossível a gente caber dentro de uma única disciplina. Tem que haver um programa que cubra determinadas matérias, ou a maior parte dessas matérias. E depois também, obviamente, que a aprendizagem profissional também leva a que se aprimore ou se desenvolva um pouco mais isso com o tempo. Sem dúvida, pelo aquilo que eu conheço de outras comunidades universitárias, este tem esse benefício de, primeiro, ser um grupo relativamente mais pequeno, o que se cria maiores laços de amizade, quer com os colegas, quer com os professores, tem uma proximidade com os professores que permite criar e tirar dúvidas muito rapidamente e criar laços que podem, porventura, até o professor, como aconteceu no meu caso, o professor recomendar um destino de estágio. No meu caso, eu tive 3 bastante diferentes. O primeiro foi num operador turístico, por indicação do professor, na altura, o nosso coordenador de curso. Depois, no segundo ano, fui para a aviação, trabalhar para a TAP, para o programa TAP Vitória, porque um dos nossos professores era o diretor de marketing da TAP Vitória, e no fim vim para a consultora hoteleira, porque um dos meus professores teve um contacto de um ex-colega dele a dizer que precisava de alguém para estagiar, e ele recomendou-me a mim. Por isso, ou seja, os 3 estágios de 3 áreas tão diferentes abriram um horizonte em cada um dos caminhos, mas ao mesmo tempo foi porque a proximidade com as pessoas era uma coisa relativamente simples de ter, não porque eu era menino querido ou o que seja, mas porque era naturalmente com toda a gente, levou-me a que eu pudesse ter oportunidades que provavelmente noutros sítios não iria ter. Em nome da EST, agradeço imenso a forma tão generosa como nos vendeu, é um orgulho. De facto, eu normalmente no final destas conversas com ex-alunos recomendo às pessoas que vão ao site ler informações mais pormenorizadas sobre o curso, mas o Tiago deixa muito pouco de surpresa, porque já referiu muitos aspectos. Devo admitir, porém, que se calhar aquele que me tocou mais uma vez, enquanto representante da escola, foi o ter falado nesse grau de proximidade que nós tentamos ter com os nossos estudantes. Naturalmente que as escalas têm muito a ver com o que é possível acontecer ou não nesse âmbito, mas é bom, ainda por cima, estando a falar com alguém que já terminou a licenciatura na EST já há alguns anos, ter ainda essa recordação significa que isso de facto é algo que se passa, e é claro que as pessoas estão
numa instituição de ensino superior para fazer um curso superior, para arranjar ferramentas e competências para a vida, mas se conseguirem arranjar outras coisas, nomeadamente em termos de afetos, também é extremamente bom e o embrulho final fica de facto muito, muito mais bonito. Obrigada, Tiago. Então, e Rita, já nos falou da sua rotina? Tiago, Mais? exato, o Tiago é uma peça forte deste. Não, realmente é verdade. No meu caso, acho que a única coisa que eu posso, se calhar, dizer um bocadinho diferente, por ser pessoal, é porque realmente o turismo sempre foi uma área que eu gostava e que eu gostei e gostava de trabalhar em, e realmente, independentemente de outras formações que também se pode fazer no Estoril, não é? Mestrado, que não foi o meu caso, o facto de ser tão focado neste sector ajudou-me imenso. É depois, quando realmente vim para o mercado de trabalho e estava a trabalhar diretamente com turismo, com toda a dinâmica de turismo, ter uma percepção muito mais real e muito mais pormenorizada do que se tirasse simplesmente gestão e tivesse ido depois para a área para o setor de turismo e ter que reempreender tudo de novo. Em relação ao que o Tiago referiu de proximidade, de relação com os professores, dos amigos e especialmente estar também perto da praia, porque ninguém pode desvalorizar isso, tanto que há outras faculdades que também estão a construir polos perto da praia por algum motivo, também é um fator bastante interessante. Nós, sem dúvida, estou só a dizer que já estão atrás de nós. Já vou copiar. Não, mas esse é o lado bom e é o lado, pronto, que é um plus, mas realmente o fator de estar num polo que é especializado num setor, especialmente se é aquilo que nós achamos que nós queremos trabalhar futuramente, uma área que nós queremos trabalhar, para mim foi essencial, porque todas as áreas que eu fiz depois de formação não estavam ligadas ao turismo, estavam ligadas a um aspecto mais geral, mas no fim do dia eu sabia que queria trabalhar em turismo e realmente esta é uma base muito mais forte de qualquer outro sítio me poderia dar, ou se eu tivesse que aprender sozinha. Ia demorar um bocadinho mais, de certeza. Pois, obrigada também, Rita. E agora, pensando que estou aqui a falar com dois profissionais do vosso gabarito, é claro que, tendo em conta a situação corrente que estamos a atravessar, é claro que eu vou querer saber a vossa opinião. Quer dizer, temos uma pessoa em Nova Iorque e todos nós também já falámos disso, da nossa pré-conversa, todos nós sabemos as imagens que chegam aqui à Europa do que está a acontecer nos Estados Unidos. Isto por um lado. Relativamente ao Tiago, já percebemos que o Tiago é o mestre das crises, não é? Portanto, já lidou com várias crises, já passou por várias crises e das crises tira sempre... tira sempre muitas aprendizagens, e eu costumo dizer que era muito melhor se tirássemos as aprendizagens de não crises, mas pronto. Nós aqui em Portugal, como vocês sabem, temos o selo Clean and Safe, que tem permitido recuperar ou começar a recuperar a confiança dos consumidores, quando falamos do mercado turístico. Há algum tempo soubemos também que o World Travel and Tourism Council atribuiu a Lisboa, a Portugal, o primeiro selo Safe Travels. Sabemos, e estou na presença de alguém do Turismo de Portugal, portanto sabe muitíssimo mais do que eu, que saiu ainda há pouco tempo, há 2 ou 3 dias, mais um filme fantástico do Turismo de Portugal com o novo hashtag, Tu Podes. Há um outro, o Can't Keep Opening. Portanto, por aqui as coisas estão assim. Estamos num modo de soft opening, estamos no modo de retoma gradual, estamos no modo de tentar reganhar a confiança dos consumidores, e falando com colegas vossos, alguns já graduados, outros que ainda estão a concluir os seus cursos, mas que já estão no mercado, tenho sabido de viva voz que, como é lógico, estão a ser momentos muito complexos, muito complicados a diversos níveis, mas pegando no tom otimista que vocês, os dois, transmitiram anteriormente, vamos lá chegar, ok? Mas isto foi apenas uma introdução para mudarmos um pouco de linha de conversa, porque os peritos são vocês. Então, e como é que se vê de Nova Iorque o que está a passar? Como é que se vê de Londres o que está a passar? Como é que os nossos gestores turísticos da Este veem esta situação toda, este médio e curto prazo, o que é que aí vem?
Tiago, não sei se quer. Eu começo por dizer, primeiramente, que Portugal, a questão do Portugal estar na moda, para mim, é redutora. Portugal fez um trabalho de renome estrutural desde 2008, 2009, desenvolveu e reformou o turismo em Portugal e começou a investir fortemente na qualificação dos recursos por mérito, coisa que em Portugal não era tão comum, continua a não ser tão comum como noutros países. E isso nota-se hoje, a partir do Reino Unido, nas notícias e nos canais de notícias generalistas e especializados. Portugal aparece nas notícias todos os dias, seguramente todos os dias por mérito, de recomendar a questão de como se preparou com o Clean and Safe para a retoma do turismo, como se prepara para abrir pontes aéreas com os principais mercados, como está a negociar com o Reino Unido. Foi um dos primeiros a querer negociar com o Reino Unido uma ponte aérea, como tem a qualificação dos recursos humanos e das infraestruturas como base para uma oferta turística de qualidade. Acho que isso é de reconhecer e toda a gente reconhece. A questão de dizer que Portugal está na moda às vezes é muito simplista, não é isso que está em causa. Portugal criou uma moda, coisa que outros destinos não conseguem, bem tentam. Nesse sentido, eu acho que é positivo e nós temos de estar todos conscientes disso, mas não querendo criar nuvens, nem é esse o meu objetivo. Nós também temos que perceber que isto que aí vem não é uma coisa que vai passar agora. Nós estamos a entrar numa crise económica que vai durar pelo menos 3 anos para retomar o nível onde nós estávamos em 2019. As pessoas sabem que têm que fazer o seu melhor esforço para garantir que conseguem recuperar o melhor possível, mas não vai ser em setembro, não vai ser em março que as coisas vão estar outra vez como estavam há um ano atrás. Por isso é preciso ter essa consciência. E tendo essa consciência, uma pessoa consegue planear e desenvolver produtos e planos de estratégia para conseguir combater essa necessidade de se ajustar. Eu acho que o principal problema que possa existir é muitas vezes o optimismo excessivo, ou seja, agora conseguimos ver que julho, agosto e até setembro o Algarve está com ocupações a rondar os 80% e as pessoas pensam, ok, já passou. Não, isto não vai passar assim tão rápido. O pior já passou, o que é bom nunca esquecer isso. Portugal teve um desempenho excelente na forma como lidou com o coronavírus, toda a gente o reconhece. Teve as suas pequenas falhas, como todos os países, mas acho que as pequenas falhas somadas são menores comparado com outros países e acho que quer eu, quer a Rita, podemos dar vários exemplos de onde estamos, como não se fazer. Nesse sentido, acho que Portugal está bem preparada. É reconhecido o mérito do trabalho do turismo em Portugal, mas também do governo na forma como lidou com o Covid. Por isso, temos as bases para crescer. Agora, é preciso ter os pés assentes na terra, é um degrau de cada vez. Nós vamos demorar pelo menos até 2022, 2023 a ter o mesmo nível de atividade económica, o mesmo nível de investimento e o mesmo nível de turismo. Por isso, até lá, tem que ser gradual o crescimento. Isso vai levar a que as pessoas repensem a forma como os custos, recursos humanos, campanhas, marketing, promoção é feita. Tem que ser muito mais value for money. As pessoas têm que perceber que o mundo mudou muito, a sociedade da informação é abismal, a forma como se transforma todos os dias. Antigamente o turismo em Portugal gastava muito mais recursos a fazer promoção de Portugal através de meios fixos e não dinâmicos. Hoje em dia consegue gastar um décimo e ter muito mais alcance através de métodos dinâmicos. A própria qualificação dos recursos humanos vai nesse sentido. Hoje em dia os nossos jovens e quem está a ver, a pensar no que é que vai ser o meu futuro, vocês estão muito mais bem preparados que eu e a Rita estivemos quando entramos para a universidade. A sociedade evolui e de forma de base para cima, por isso vocês já vêm com mais capacidade tecnológica e dinâmica do que nós tínhamos, e mesmo assim nós éramos bem melhores do que eram as gerações anteriores, por isso isto é evolutivo. Mas acho que a questão do Clean and Safe e todas as campanhas de turismo em Portugal, acho que a prova de que está a resultar é que toda a gente fala nisso. O Reino Unido, o Guardian, que é um dos maiores jornais, todos os dias tem algo sobre Portugal. Hoje eram os melhores hotéis para ter em Portugal. Há 2 dias atrás era os melhores destinos, ou as melhores localizações menos conhecidas de Portugal para visitar, coisas desse género. Por isso existe um trabalho. O Presidente de Turismo de Portugal aparece nas notícias aqui em direto várias vezes, o Secretário de Turismo também. Isso nunca na minha vida empresarial, enquanto eu estava em Portugal a trabalhar, isso era tão visível. Por isso agora, vocês como destino têm muito mais ferramentas e possibilidades de ultrapassar o que aí vem. Fantástico ouvir a opinião de alguém que tem, portanto, uma formação iniciada em Portugal, a forma
como usa estes dois caminhos para falar do que se está a passar em Portugal. É muito interessante. Mas confesso, Tiago, que aquilo que o Tiago disse que eu retive assim mais foi a sua afirmação de que Portugal é que criou uma moda. Diz-me que não está a ouvir. Acho que a Rita está com problemas na ligação dela. É? Vamos voltar aqui apenas a chat. Temos uma mensagem. Pois eu não estou também a conseguir ouvir. Rita, já está? Eu vou-lhe sugerir para desligar o micro ou tornar a ligar. É sempre o que dizem os informáticos. E comigo correu bem há uns 2 ou 3 dias. Não? Ok, vamos dar só mais um tempinho e se calhar vou-lhe sugerir de novo. Ou sai do Zoom e torna a entrar, ou então... Não? Ok. E agora, Rita? Mas o Tiago consegue ouvir-me? Eu consigo ouvir perfeitamente. Sim. Sim. Rita, se calhar eu sugiro-lhe que saia e que torne a entrar no Zoom. Por favor. Eu acho que vou escrever isso para ela poder ouvir. Pois, tem toda a razão. Ok. O Tiago está a escrever. Ok. Bem, é preciso ver que estamos a falar com outro continente, certo? Ok, obrigada, Tiago. Nem me estava a lembrar disso, porque como a comunicação consigo estava a ser tão fluida, foi uma coisa que se passou. E eu ainda estava presa aqui nesta ideia de que de facto nunca tinha pensado nessa perspectiva de quão redutor é dizer que Portugal está na moda. Não, Portugal criou essa moda e temos a prová-lo os consecutivos International Travel Awards, não é? Que temos feito assim, não digo o pleno, mas a coisa tem corrido extremamente bem. Achei interessante ter dito que temos representantes do turismo de Portugal quase diariamente nos meios de comunicação no Reino Unido. E que Portugal, portanto, continua ainda a ser indicado como um bom exemplo. Há bocado estava a dizer, e não sei se estiver a ser demasiado indiscreta, diga-me, e a conversa segue para outro sítio. Olha, a Rita voltou. Então, Rita, ouve-nos? Voltei, agora sim Eu estou a ouvi-la não ouvia nada. em modo metálico. O Tiago, como é que consegue ouvir a Rita? Diga-me, se faz favor. 1, 2, teste. Digam-me vocês como ouvir. Um bocadinho em modo metálico. Ok. Deixa-me ver. Melhorou um pouco? Melhorou, sim, senhora. Então, eu estava aqui a tentar desenvolver um bocadinho mais o que o Tiago disse, o que seria um pouco redundante, porque o Tiago tem as suas opiniões tão bem sustentadas que para mim estava a ser difícil estar aqui a tentar puxar mais coisas, mas vou então dar-lhe a palavra. Então, acontece, é tecnologia, temos um oceano pelo meio, como se diz, de forma tão original. Rita, não sei até que ponto ainda conseguiu ouvir o que o Tiago estava a dizer, o que estávamos ainda naquela linha de raciocínio que eu passo a repetir. É interessante ver, ou agora para mim seria interessante ouvir a vossa opinião, portanto, duas pessoas que construíram uma carreira fantástica, que estão em sítios geográficos diferentes, que não estão connosco em Portugal. Gostava de ouvir a sua opinião sobre esta situação, o que é que aí vem. Nós sabemos que não podemos adivinhar, não é? Mas os vossos conhecimentos, a vossa experiência, os vossos percursos são tão extensos e tão ricos que vos permitem ter naturalmente uma opinião que é importante para nós ouvirmos. Sim, eu realmente quando o Tiago ia começar a falar eu perdi e fiquei com pena porque o Tiago tem sempre o seu
raciocínio on top. Não, realmente é assim, tudo o que nós vivemos até agora a nível de números, especialmente turísticos para Portugal, vai demorar imenso tempo a recuperar, tudo isso. Vai haver uma grande readaptação do mercado. Eu, quando entrei no Estoril, foi na altura quando a crise rebentou, foi também na altura que as low cost surgiram e foi quando nós, especialmente nós europeus, começamos a viajar mais low cost, pelo menos em Portugal, porque os portugueses não tinham low cost tão disponíveis como tivemos desde essa altura. Portanto, o mercado vai se ter que reinventar. Vão ser alturas difíceis, sem dúvida, porque nós estamos a crescer muito, estamos numa fase económica bastante favorável a nível mundial. Portanto, realmente vai haver grandes mudanças, grandes desafios. Não consigo dizer e adorava ter o poder de pegar numa bola de cristal e dizer isto exatamente vai acontecer, porque então o meu futuro estava garantido. Mas não, realmente o que temos de estar cientes é que o turismo enquanto setor não vai desaparecer. Existe realmente uma adaptação, mas não digo medo, porque até na perspectiva dos Estados Unidos, o que eu vejo do mercado americano, estão desejosos de viajar, estão desejosos de sair, até porque isto foi exatamente o oposto do que é viajar, obrigaram-nos a ficar em casa, retraídos e a acabar com tudo o que estávamos habituados a ter. Portanto, a nível de interesse turístico, acho que isso vai existir sempre, até porque nós, enquanto seres humanos, somos nómadas quase, não é? Por isso é normal. Agora, a nível de mercados, como vão mexer, se calhar os nacionais vão ter que mexer primeiro, até por uma questão de equilíbrio económico, não é? Mas uma vez mais volto a insistir e volto a focar em tecnologia, adaptar tudo a nível tecnológico até para termos respostas mais rápidas, para conseguirmos estar a viajar mais depressa. Provavelmente grandes empresas vão ter que fundir entre elas companhias aéreas, não estou a falar da TAP de todo, estou a falar no geral. Foi também na altura de 2008 mais ou menos, foi quando a Emirates surgiu como grande Emirates e foi um grande boom. Se calhar a Emirates já vai ter que dominar outras áreas. Portanto, acho que o que vai acontecer uma vez mais, vai ser desafiante, mas acho que é uma altura muito interessante também para ver como é que o turismo em si vai alterar os nossos comportamentos enquanto seres humanos, etc., vai ficar alterado. Portanto, eu até olho com alguma esperança, não é? Porque temos mas é como eu vejo esta situação neste preciso momento, vai haver uma grande adaptabilidade dos mercados no geral e do nosso comportamento. Da mesma maneira que no pós-11 de setembro as pessoas não deixaram de viajar. Havia medo, etc. O que aconteceu, nós adaptamos às situações, mais segurança, etc, etc. Portanto, acho que é só uma questão de step by step, literalmente, estarmos a ver como é que podemos adaptar. O Clean and Safe é um desses passos para reconquistar a confiança, uma vez mais, dos consumidores e perceber que nós não somos Covid-free, porque nunca vamos poder dizer isso, que é um grande risco, mas estamos a tomar todas as medidas necessárias e possíveis para evitar o maior número e a disseminação do vírus em si. Portanto, isto são medidas que a nível global vão se estender, e vamos sempre adaptar e ter sempre uma capacidade de, a nível futuro, como é que vamos nos reinventar. O Tiago, uma vez mais, como é o expert das crises, mais que ele, de certeza, pode confirmar que cada crise que passamos é uma oportunidade. É difícil, há dificuldades, não estamos a desvalorizar de todo isso, mas realmente há oportunidades e temos que olhar para as situações futuras com muito mais oportunismo do que derrota. Ok. Eu, quando estava a ouvi-la com muita atenção, estava a lembrar-me de outra questão. A Rita deu como exemplo situações de crise, situações complicadas passadas, e de facto nós reajustamos, mas as coisas não terminam, as coisas são recicladas, se quisermos, as práticas são recicladas. E de facto essa mensagem positiva de que o turismo eventualmente vai ser vivido de uma forma diferente, já está a ser vivido, ou estamos a fazer planos para o viver, para o retomar de uma forma diferente. Nós encerramos há pouco tempo na ESTE a primeira fase de candidaturas aos nossos mestrados. E neste cenário, eu, de mim para mim, disse, se calhar isto este ano não vai ser o pleno a que nós estamos acostumados. E felizmente enganei-me. Ou seja, isto significa que as pessoas continuam a entender tudo o que significa ter uma boa formação na área
de turismo, na área de gestão turística, neste caso, e continuam a entender que quando nós entrarmos num ritmo diferente, será mais importante do que nunca termos as competências necessárias para sabermos lidar com uma realidade que, como o Tiago disse há pouco, foi uma moda criada por Portugal, não é o Portugal que está na moda, mas foi uma moda criada por Portugal graças a profissionais competentes e sabedores como vocês, mas todo este otimismo e toda esta consciência tenho a certeza que terão passado para pessoas que possam estar a ver-nos agora ou que nos vão ver mais tarde e que tenham a ideia de se candidatar à licenciatura em gestão turística na ESTE. Gostava de saber... Diga, Rita. Não, isso posso acrescentar exatamente isso. Claro. Aliás, uma vez mais, quando entrei neste, foi na altura de crise, a formação nesta área, especialmente de turismo, foi uma coisa que foi elevada há pouco tempo, porque esta não existe assim há tanto tempo, e sem dúvida que valoriza-nos individualmente, ao destino em si, mas quando eu comecei com o mestrado também ainda estávamos em altura de crise com o mercado super recontraído, muitas pessoas da minha geração, da minha idade continuavam com algumas dificuldades, mas também se não tivermos a formação do nosso lado, quer licenciatura ou mestrado, é um grande elemento, temos de ter sorte e podemos conseguir sem isso tudo, sem dúvida, também não excluo isso, mas realmente ter uma formação, uma boa formação ajuda-nos sem dúvida a ultrapassar grandes crises. Uhum. Nós temos agora um comentário de alguém que nos está a seguir, que está a falar da questão dos estágios. Nós sabemos, e vocês próprios, então o Tiago fez aquela enumeração dos 3 estágios que fez quando estava a falar da proximidade com os docentes da ESTE. Todos nós sabemos da importância desses estágios curriculares e temos aqui um comentário que diz para os alunos finalistas, portanto, eu suponho que seja um aluno finalista, mas a questão é que fala dos estágios e dada a situação que nós estamos a passar este ano, esta componente tão importante vai ter de ser gerida de uma forma diferente, mas como vocês disseram, tudo se faz, não é? Não será agora, será mais à frente. Há muitas competências necessárias que são... Que estes nossos alunos que estão a concluir agora a licenciatura em gestão turística já terão adquirido e tudo se fará e, de facto, é interessante ver, e vou repetir algumas ideias que já disse anteriormente, os vossos perfis que, teoricamente, têm uma base de partida igual, não é? São os 2 licenciados em gestão turística, mas é interessante ver a abrangência de competências que têm, os percursos diversos que seguiram, as outras formações que fizeram na ESTE ou fora da ESTE, e depois a coroar isso tudo é de facto muito gratificante para a nossa instituição ver 2 profissionais realizados, para quem está de fora, é essa a imagem que transparece, realizados, sérios, ao nível, como eu disse também na nossa pré-conversa, ao nível já dos opinion makers, é de facto extremamente gratificante para a ESTE ter o privilégio de poder contar com contributos como os vossos. Recordam-se de eu vos ter dito, mais uma vez na nossa pré-conversa, que por norma nós pensamos em conversas de 30 minutos, mais ou menos, e que de repente olhamos e vemos que o tempo, já foi. Exato. São 16h15, já passamos, temos tido um número muito interessante de visualizações. Eu gostava de saber se, antes de vos agradecer mais uma vez pela vossa disponibilidade, e no âmbito de tudo aquilo que nós falámos e no âmbito de outras coisas que a mim não me passam pela cabeça, porque vocês é que estão aí no terreno e vocês é que estão a fazer esse trabalho todo fantástico, se há alguma coisa mais que vocês acham que possa ser acrescentada à nossa conversa, para convencer aqueles meninos que ainda possam estar indecisos, gestão turística, não, gestão turística, pois. Eu tenho 2 ou 3 comentários que posso acrescentar. Claro. Acho que primeiro que tudo as pessoas têm que ter consciência que aquela necessidade em Portugal de que ou tenho um diploma ou eu tenho emprego, não é o motivo pelo qual vocês devem ir para esta. Vocês têm que ir para esta ou para qualquer universidade porque desejam melhorar, crescer e aprender um pouco mais. Mas aquilo que eu digo que este tem, e já disse, e acho que volto a repetir um bocadinho,
A mais-valia que a EST tem é, de facto, a proximidade, que leva a várias coisas. Debates com professores, eu recordo-me até hoje que quando acabei um dos estágios, tínhamos que fazer um relatório de estágios a explicar exatamente aquilo que tínhamos aprendido, conseguido e atingido, e no final desse relatório eu critiquei o futuro daquele ramo, não vou dizer qual, para não criar mais problemas, mas eu critiquei o futuro daquele ramo, disse que não tinha, no meu entender, não tinha futuro, mas que eu tinha aprendido no curso desse estágio exatamente isso, e o professor, no fim, discordou e veio ter comigo e disse que discordava. Nós ainda trocámos 2 ou 3 palavras, naturalmente, tipo, debatemos a ideia, ele ficou com a dele, eu fiquei com a minha, como se costuma dizer, mas até hoje isso recorda-se, ou seja, é algo que não é normal alguém poder debater de igual para igual com um professor uma opinião que tem e o professor reconhecer a opinião e debater de volta e estarmos ali um contra o outro. E isso é só um exemplo, houve vários. Eu tenho boas recordações de vários professores e docentes da universidade, porque cada um era um especialista numa área específica, o que não é muito comum ter noutras universidades. Havia professores convidados, havia pessoas que vinham especificamente para dar aquela aula naquele ano e depois não voltavam. Por isso tinham uma qualidade docente na área turística que poucas universidades têm em Portugal. Esta tem uma tradição antiga. Eu ainda me lembro dos tempos em que era considerada uma das melhores do mundo e tinha rankings nesse sentido. Já não é o caso, mas continua a ser reconhecida. Quando eu falo da minha formação, porque é normal falar-se de formação quando se vem do estrangeiro, está-se no estrangeiro, é normal falar-se de qual é a base. Eu falo sempre com algum orgulho daquilo que é, as pessoas não conhecem, e a minha resposta é só tens que ir pesquisar porque vale a pena. E a maior parte das pessoas entende o valor que a formação dá ao carácter da pessoa. E só para comatar, antes de passar à Rita, para não destruir tudo, só para pôr um bocadinho mais a lenha para a fogueira, o turismo é um setor crítico na atividade económica em Portugal. As pessoas têm que entender isso. Não é só porque está na moda, porque é interessante, ou porque eu posso trabalhar num hotel junto à praia e ter horários interessantes, ou ser chefe e cozinhar, aquilo que eu gosto de fazer. O turismo é uma atividade económica estritamente crítica para Portugal. Há outros países iguais, mas Portugal, o sul da Europa especificamente, e quando 1/4 ou 1/5 da economia depende de um setor, acho que as pessoas têm que entender que a qualificação é o principal. Acho que as pessoas têm que perceber que não estão a ter um diploma só para ter um trabalho, estão a contribuir para uma atividade económica essencial, o que significa que o crescimento é garantido, nunca vai desaparecer do dia para a noite. Por isso, quanto mais vocês apostarem na vossa formação, quanto mais souberem e se adaptarem àquilo que estão a viver, melhor. Qualquer pessoa tem futuro se quiser ter futuro. Por isso acho que neste caso as pessoas entendem que o turismo é uma parte crítica de Portugal, daquilo que é a hospitalidade, a arte de bem receber, a arte de a culinária, a gastronomia e o turismo, tudo isso, a hospitalidade tão típica de Portugal, não é uma coisa que é um trato de personalidade, é algo que também é uma atividade económica e que tem uma formação essencial nos recursos humanos como fator de sucesso. E depois queria pessoas como o Tiago, que têm esta capacidade de dizer tudo. Não. Oi, perdemos a Rita. Acho que perdemos. Grande vantagem neste. Fiquei presa? Ficou okay. Um bocadinho, sim. Já volto a repetir. A grande vantagem deste também é o facto de a maior parte dos professores, se não todos, são sempre também influencers na área de turismo em Portugal, portanto para o destino inteiro. Todos eles têm imensa experiência no destino, imensa experiência em empresas, em grandes empresas de Portugal, portanto são capazes de transmitir um know-how muito especializado sobre as cadeiras que estão a ensinar. E isso provavelmente não há muito mais escolas focadas em turismo com essa capacidade e com essa qualidade de docentes. Bem, é assim, eu sinceramente não sei o que é dizer, porque vocês venderam a este bem melhor do que eu alguma vez conseguiria fazer. Isso logo à partida com os vossos perfis, com os vossos percursos. Não tenho mais nada a dizer. Quem nos acompanhou, se tiver ainda dúvidas, por favor, visite o site da ESTE, separador cursos, tem lá ainda mais informações sobre a licenciatura em gestão turística. Na próxima semana, e antes de me despedir da Rita e do Tiago, na próxima semana vamos ter esta conversa com a professora Lourdes Calisto. Não sei se já estava na ESTE no vosso tempo.
Sim, então, sugestões. Agora, pergunta. Não foi meu professor, eu lembro perfeitamente do nome, mas não foi o meu professor. Então, eu não vou dizer qual é o título da conversa, porque aliás ainda não está definido, mas a professora Lourdes Calisto vai falar assim mais ou menos sobre o quê? Tiago, chuta aí uma. Não, também não foi a minha professora, eu conheço a personalidade, mas não tenho. Exato. Ok, pronto, não interessa. A professora Lourdes Calisto é da área de gestão, da área de marketing, e portanto será alguma coisa nesse sentido. Doutora Rita, doutor Tiago, foi um gosto ter-vos conhecido. Muito obrigada por este tempo que perderam, que gastaram comigo, com a Esther. Ganhamos sempre, estamos sempre a ganhar todos nós. Isto é sempre a win-win. Uma hora e meia quase aqui na conversa, foi um gosto. Tivemos uns momentos mais metálicos, tivemos uns momentos sem som, mas isso faz parte. É emoção. Sem emoção, exatamente. Podemos ter conversas com emoção ou com muita emoção. Esta foi com muita emoção. Eu vou desligar apenas o live no Facebook, porque ainda quero agradecer-vos pessoalmente só mais uma vez. Agradeço também a quem esteve connosco. E pronto, não há mais nada a dizer. Vocês venderam a escola bem melhor do que eu alguma vez saberia fazer. Muito obrigada. Obrigada.